pessoal. Meu nome é Girlane. Estou aqui com vocês nesse momento para estarmos passando as noções gerais sobre direito processual civil. Então, a nossa primeira aula, ela vai versar em duas partes, certo? A primeira sobre a tipologia de ações judiciais civis, apresentando os fundamentos, principais características e as primeiras noções sobre o processo de conhecimento. A segunda parte, nos reportaremos ao procedimento comum ordinário, que é um dos procedimentos processuais mais completo do processo de conhecimento. Então, gente, a princípio, é necessário a gente ter a noção do que seja um processo judicial. O processo judicial, ele vem como um artifício para dirimir os conflitos sociais existentes entre autor e réu, em que tem como intermediário o próprio juiz, que é representado pelo Estado, no qual nós temos o que é a justiça. E as relações jurídicas, elas se voltam entre os litigantes e o Estado juiz, que ele tem a finalidade de vir para criar, modificar ou extinguir um efeito jurídico, ou seja, dar solução a uma problemática social que existe sobre essas relações jurídicas que está o autor e o réu. E, enfim, o processo em si, ele se divide em processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. A princípio, nós iremos ter essa noção da funcionalidade do processo de conhecimento. O processo de conhecimento é o marco inicial de apresentarmos em juízo os nossos reclames sociais que nos afligem. E esses reclames sociais, eles partem da interpretação voltada pela própria petição inicial. Então, a petição inicial, ela tem que atender os critérios dispostos no artigo 282 do Código de Processo Civil e que nele se envolvem todos os elementos necessários para a formação de um processo inicial em que se volta as partes, quem seja o autor e o réu, os fatos sociais devem lá estar devidamente dispostos, relacionados, fundamentado com a norma jurídica e, ao final, nós vemos com o nosso pedido judicial. O que de fato nós queremos que a justiça venha a intervir para combater essa nossa violência. Então, assim está a petição inicial. Feita a petição inicial, ela será, enfim, protocolada, autuada e encaminhada para o juiz. No primeiro momento, o juiz ele vai receber essa inicial. Havendo alguma falha disposta do artigo 282, ele vai, então, abrir um prazo, que regularmente são de 5 dias, para que o autor ele venha, então, a emendar essa inicial. A partir daí, dará seguimento ao processo. Havendo a regularidade, ele pode, então, se manifestar a um pedido liminar que possa existir nessa inicial, ou então apenas determinar a citação da parte contrária. Uma vez determinada a citação da parte contrária, esta tem o prazo de 15 dias para apresentar a defesa, seja a defesa ou uma reconvenção. Essa reconvenção, ela também segue o mesmo prazo e que tem a finalidade de inverter a ação, desde que sejam as mesmas partes e o mesmo objeto jurídico, no mesmo juízo processual. Então, pode haver, enfim, uma reconvenção. Ao invés de estar só o autor reivindicando um direito sobre o réu vai reivindicar sobre esse mesmo fato social os seus direitos sobre o autor. Daí, o processo será encaminhado para o juiz, de posse da réplica apresentada, da contestação apresentada pelo autor ou pelo réu, ele vai abrir, então, vistas ao autor para uma réplica. A réplica é exatamente uma manifestação sobre essa contestação, dentro de um prazo de 10 dias.
E, em seguida, é designada essa audiência de conciliação. Havendo em si a conciliação entre as partes, autor e réu, intermediada pelo juiz, haverá, então, a seguinte homologação desse acordo para gerar os seus reais efeitos jurídicos, que são as obrigações decorrentes desse acordo, certo? Enfim, não havendo essa conciliação, seguirá o prazo do processo para designação de uma audiência de instrução. Essa audiência de instrução é o momento em que as partes se utilizam para, enfim, apresentar todas as provas viáveis e hábeis para o processo, para demonstrar o seu direito. Uma das mais claras provas é a prova testemunhal, mas nesse momento podem sim as partes requerer perícia ou designar diligências. É o momento de você se ater de todos os meios de provas legais e possíveis para garantir o pleito processual, o que você quer desse processo. Em seguida, vencidas essas etapas, se determinada perícia ou mesmo novas diligências, de ouvir as partes, suas testemunhas, que é dada toda a instrução processual, o processo vai seguir, enfim, para o julgamento, que é a sentença. E aí transcorre todo o andamento de um processo de conhecimento. Aqui cabe a gente dar uma ênfase à tutela antecipada. A tutela antecipada é um deferimento provisório do seu pedido inicial. Esse pedido, ele pode atender uma parte do que você requer ou um todo do que você requer, certo? Desde que ele tenha que atender o preenchimento dos seus requisitos essenciais, que é a prova inequívoca do alegado, a verossimilhança das alegações e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, certo? Então, e as partes do processo? Quais sejam as partes desse processo? A parte processual está o autor, o réu e o juiz como o mediador e a autoridade máxima dessa relação processual. O juiz lhe cabe a uma postura de imparcialidade equidistante entre as partes, sim, garantindo a inexistência de vínculo entre o autor e o réu. E como requisitos essenciais, nós temos as capacidades das partes e a capacidade de estar em juízo. Essa capacidade das partes versa a possibilidade de estar configurando como autor e réu, de ser o autor uma pessoa lesada no direito e de ser o réu a pessoa responsável àquela lesão do direito. E o juiz vai estar aí nessa parte já como polo de quê? De capacidade de estar em juízo. Você tem que observar em que juízo vai litigar sua ação. Se é esfera civil ou criminal. Se aqui na capital, ainda temos mesmo na esfera civil as matérias que são propriamente cíveis em geral ou de família, certo? E vamos ver também a questão de juizados. Então, o juízo é o juízo em que vai intermediar a relação processual, aonde podemos colocar o nosso processo em tramitação. Esse é o juízo processual, exercer os seus direitos em juízo. Na falta destes requisitos, o juiz deve suspender o processo para, então, sanar este efeito, se corrigir. E vista uma incapacidade de correção desse vício que é considerado, se ele parte pelo autor, será decretada a nulidade do processo. Se essa incapacidade fundar pelo réu, será então considerado revel. Ou seja, ele tinha o prazo de contestar, reclamar a sua incapacidade de estar litigando como réu do processo, não o fez, então, consequentemente, será declarada a sua revelia e considerando os fatos do autor como verdadeiro. Se a incapacidade é de um terceiro, ele será excluído do processo. Ou seja, não pode persistir no processo a quaisquer das partes que se encontram a característica de incapacidade processual, uma vez que não foi dela consertado esse vício, sanado esse vício.
faculdades, deveres e ônus processuais. Então, dentro de um processo, eu tenho a faculdade, eu tenho o dever e eu tenho o ônus. É aquele entendimento da ação e reação. Assim como eu tenho a faculdade para entrar com a ação, para me manifestar, para produzir provas, recorrer, certo? Eu tenho o dever de cumprir os atos processuais, que uma vez eles não cumpridos, eles podem me gerar sanções civis ou penais, como sanções civis a litigância de má-fé processual e penal a questão da prisão, no caso de um descumprimento. Sim, doutor, como é que nós vamos estar aqui falando de ações civis e convertentes de punição penal? O caso mais claro disso é a pensão alimentícia. Quando citado para se manifestar dentro de 3 dias para justificar ou pagar o que deve, o que acontece? Não o fez, consequentemente, ele terá a sanção da prisão, que é legalmente a única prisão possível na legislação civil, que é a prisão por pensão alimentícia. E o ônus processual é aquele ato em que a parte teve a possibilidade de fazer, não o fez por sua faculdade, então ele será então sancionado, responder por estes atos por meio dos seus ônus, que é o caso prático da revelia. O réu tinha o prazo para se defender, não o fez e, consequentemente, será considerado revel. A substituição processual, substituição das partes. A substituição processual é o sinônimo de legitimação extraordinária, agindo o substituto na defesa do interesse que não lhe pertence. Ou seja, quando, por exemplo, tem um processo de A contra B, uma ação de cobrança, certo? Por questões familiares, de sensibilidade, uma pessoa C entra nessa relação processual para pagar os débitos A em relação às dívidas de B. Então, essa pessoa C, ela não era parte processual, mas ela vem como substituto processual, uma terceira pessoa dentro da relação do processo, no intuito de resolver os processos. Então, assim pode, porque passa a vir agir em nome da outra parte na solução deste problema. Outro caso bem semelhante também são os casos de vendas de imóveis, em que por vezes era da Caixa contra uma certa pessoa, foi para leilão, o outro comprou, então quem compra vai entrar com ação de emissão de posse. Então ele é um terceiro dentro de uma relação processual. Quando a Caixa colocaria o seu ex financiado numa ação judicial de cobrança de débito, estando essa ação em trâmite, ao passo em que, de outro lado, ocorria a venda desse imóvel em leilão, quem comprou cabe entrar nessa ação como um terceiro interessado, porque ele passa a ter um interesse desta relação e retirar esse processo ao seu imóvel desta demanda por haver a plena quitação, se constitui uma nova relação social. A substituição de partes no processo civil só é permitida em uma única circunstância, dado o falecimento de uma das partes. Então, havendo o falecimento do autor ou do réu, consequentemente, vai haver a possibilidade de substituição da parte, porque quem vai representar o interesse daquela parte vai ser exatamente o espólio, ou a pessoa que vai representar como inventariante dentro daquele processo. Capacidade de estar em juízo e capacidade processual. A capacidade de estar em juízo, ele cabe à pessoa física ou jurídica que tem o seu direito violado. Então, qualquer pessoa que tenha a capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações civis, certo? Então, a capacidade processual é a quem tem a capacidade de expor os atos, manifestação da vontade plena. Então, consequentemente, a capacidade processual cabe àquelas pessoas que são assim representadas. A ausência dessa capacidade processual, ela vai gerar uma nulidade.
A capacidade postulatória. A capacidade postulatória cabe ao advogado, que está regulamentado em 2 artigos. O mais básico dele, o artigo 133 da Constituição Federal, em que ela regulamenta o exercício profissional do advogado, tornando ele de suma importância no munus jurídico, onde ele diz: o advogado ele é uma figura indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, certo? Então, vai mais além. O artigo 36 do Código de Processo Civil, ele estende a possibilidade do advogado ele também agir em causa própria, ele estando devidamente habilitado, sendo profissional do direito, passado assim, no exame da OAB, ele pode tanto atuar em defesa própria, como em defesa do próximo no seu mundo profissional. Há aqui uma salutar importância fixar a questão de que, em verdade, existem viabilidades processuais pelas partes na esfera civil, no âmbito dos juizados especiais e na esfera trabalhista, de que diz que, por vezes, alcançando determinado teto, como, por exemplo, nos juizados especiais, até 20 vezes o valor do salário mínimo, a parte pode reivindicar os seus direitos sem a necessidade da figura do advogado, certo? Isso garante o acesso ao judiciário, certo? Mas aí onde vai mostrar a importância da figura do advogado, o quanto ele é indispensável, porque a parte pode ter acesso de reclamar, mas os procedimentos processuais conhecidos com uma singular aperfeiçoamento cabível ao profissional do direito, que é o advogado, que passou os anos da sua faculdade. Então, ele tem o melhor saber jurídico e notório sobre os procedimentos processuais. Aí vem a sua suma importância. O litisconsórcio. O litisconsórcio é a acumulação de partes dentro de um processo. Pode ser um réu sobre vários autores sobre um único réu, ou vários réus e vários autores dentro de um mesmo processo. Então, isso é litisconsórcio. Quando sobre um mesmo fato social se reclama em juízo a possibilidade de resolver uma demanda em que militam vários réus ou vários autores. A classificação, ele pode ser ativo, passivo e misto nessas condições. Ativo quando há vários réus, autores, passivos quando há vários réus, e misto quando há vários autores e vários réus. Quanto à origem inicial ou ulterior, quanto à determinação legal necessário ou obrigatório, no caso do uso capião, a anulação de casamento, em que é necessário o chamamento de outros litisconsórcios. No caso do uso capião, quando se vai reivindicar o uso capião de um determinado imóvel, é necessário chamar os vizinhos. Da anulação do casamento, quando interposto por um, é necessário o chamamento do outro. Facultativo ou voluntário por opção do autor. E unitário quando há uma só relação jurídica e vários interessados, em que todos terão que participar e a decisão será idêntica para ambos. Então, são interferências de circunstâncias requisitórias do litisconsórcio. A intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros apresenta como legítimo titular do direito substituto entre o autor e o réu, sem ser integrante da lide. Foi o exemplo já dado anteriormente. A Caixa Econômica Federal coloca o seu financiado em juízo por débito, ao passo em que também busca a venda deste imóvel em leilão por
desvinculação do contrato, rescisão contratual firmada anteriormente naquele imóvel por débito. Aí o terceiro interessado, que é quem adquire o imóvel, ele entra naquela relação processual para encerrar o caso e tirar o imóvel de litígio. Então, é um terceiro integrante da lide que passa a ter interesse porque aquele bem já não é mais da pessoa que financiou anteriormente, mas do novo adquirente. O Ministério Público, na sua função constitucional, ele entra como parte ou fiscal da lei. Então, é sempre um terceiro interessado, principalmente nas causas de família e vulnerabilidade social. Modalidades de assistente, de oposição, nomeação, autoria, denunciação da lide e pós-denunciação descritas no artigo 70 do CPC, que traz o rol taxativo específico de quais sejam as circunstâncias, e o chamamento ao processo são essas as modalidades. O juiz, certo? O juiz é aquela pessoa dentro da relação processual que vem garantir o impulso processual. E esse impulso ele se dá através dos seus despachos. Então, que eles vêm em decorrência da provocação das partes. Se eu entro com uma inicial, consequentemente o processo vai concluso ao juiz, aguardar o despacho, que o primeiro despacho é o que? A citação. Essa é uma forma de garantir a provocação ao juízo, e o despacho dele garante o impulso, o segmento deste processo. Ele deve zelar pela prática da resolução do litígio e agir sempre com imparcialidade, sem se envolver com o fato social nem com as partes, mas agir de acordo com a lei. Possui garantias de vitaliciedade, ou seja, proibição de perda do cargo, imovibilidade, impossibilidade de remoção do cargo contra sua vontade, a não ser por motivo de interesse público, irredutibilidade de subsídios, não pode ser reduzido os seus vencimentos, o seu salário. O juiz não deve atuar no processo por impedimento ou por suspeição. São causas que devem ser alegadas no momento da contestação. Então, a outra parte pode alegar quaisquer causas também de impedimento daquele processo transcorrer exatamente naquela área. Essa decorreu-se a nossa primeira parte da nossa primeira aula.